E aí, seus países que têm prisões em outros países, incluindo uma ilha que não é sua, mas quer advogar pelos direitos humanos dos países dos outros. Tudo bem com vocês? E aí a China divulgou um relatório sobre violações de direitos humanos nos Estados Unidos e o Ian fez um react a respeito disso. China divulga relatório sobre violações de direitos humanos nos Estados Unidos em 2022. Gente, isso aqui é meio o poste mijando no cachorro, né? A China divulgou um relatório sobre violações de direitos humanos nos Estados Unidos. Pensa na inversão de valores que é isso aqui, né? Se eu não me engano, eles já fizeram em 2021 a mesma coisa. Eu achei sensacional. Full freedom, exatamente. Eu achei sensacional isso aqui. O texto é bem longo, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Depois eu deixo como referência. Já dizia o Bolsonaro, tem muita coisa escrita nesses livros aí, é muita coisa. Que tá em imperialismo o texto. Report on Human Rights Violations in the United States in 2021. É esse aí, esse é o de 2021 que eles publicaram ano passado, e aí esse ano eles publicaram o de 2022. 2021 aqui falou 2022, são dois diferentes. Eles lançaram em 2022, mas o texto é de 2021, né? Não, são dois textos diferentes. Aqui o texto todo. Isso. Ó, é bastante coisa. Tem bastante coisa. Aqui, eu não sei se foi a própria... bastante violação de direitos humanos. Fórum que fez, mas tem um resumão aqui, vamos ler. Esse texto da Fórum aí, não sei se a Yara também escreveu pro Global Times, mas é a mesma coisa. É o mesmo texto, só que lá tá em inglês e aí tá em português, né? Publicação do documento ocorre em meio à escalada de tensões entre as duas maiores economias do mundo e consiste em uma resposta dura e contundente de Pequim às reiteradas acusações de Washington de que o país asiático viola os direitos humanos. Então é uma resposta no mesmo pé, usando o poder geopolítico mesmo para dar o troco na mesmíssima moeda. O ano de 2022 testemunhou um revés histórico para os direitos humanos nos Estados Unidos. No país que se autodenomina defensor dos direitos humanos, doenças crônicas como política monetária, discriminação racial, violência armada e policial e polarização da riqueza são desenfreadas. A legislação e a justiça dos direitos humanos sofrem um retrocesso extremo, minando ainda mais os direitos e liberdades básicos do povo estadunidense. Assim, o Obama postou no Twitter essa semana que os Estados Unidos foi construído sobre fundações pacíficas, etc. Assim, os Estados Unidos dizimou a população indígena. Né? É um genocídio indígena. Então, eu acho até que a Yara aí pega leve, dizendo que em 2022 testemunho um revés histórico. Os Estados Unidos está dizimando populações pelo mundo já faz uns 300 anos. Já era ruim, mas agora tá ficando pior mesmo, não dá pra negar. Essas informações constam no relatório sobre violações de direitos humanos nos Estados Unidos em 2022, documento do Gabinete de Informação do Conselho do Estado da China. Eu não sei se é o mesmo texto agora, porque aqui tá 2021. Mas mesmo assim, existe isso aqui. Não sei se é um equívoco de quem levantou ou se é outro texto, tá? Nós temos aqui, ó, violência armada. O texto aponta que o governo dos Estados Unidos relaxou bastante o controle de armas, o que resultou em alto número de mortes por violência armada. Democracia em risco. Em 2021, eu trabalhava para uma outra empresa. Eles me mandaram para os Estados Unidos para abrir uma fábrica lá. Eu fui enviado para lá porque os chineses não queriam ir. Os chineses não queriam ir por dois motivos. Um era a Covid descontrolada nos Estados Unidos, que eles nunca se importaram. O outro era a violência por armas. Uma semana antes de eu ir para lá, um estadunidense matou 6 mulheres asiáticas que trabalhavam num salão de massagem, eu não sei o que se chama assim em português, né? Mas era uma parada assim, elas eram massagistas. O cara simplesmente entrou lá e matou as 6 mulheres. É ridículo, sabe? Acho que 2 ou 3 caras da nossa fábrica, pelo menos os que eu sabia, né? Tinham mochilas à prova de bala. Um dos gerentes da fábrica tinha mais de 200 armas em casa. A mulher que cortava meu cabelo tinha 2 armas embaixo da cama. Ela dormia com 2 armas embaixo da cama. Aí eu perguntei para que 2 e ela, porque se uma falhar, eu ainda tenho a outra. E eu fiquei pensando assim, não, mas ela vai fazer o quê? Não, peraí, seu bandido, peraí, deixa eu pegar minha outra arma, porque a primeira falhou, sabe? É esse o nível da maluquice. As pessoas acham que é tranquilo. E assim, eu lembro que quando eu já estava lá, aconteceram 2 situações que foram bem interessantes da gente comparar, né? No Brasil, um cara entrou no supermercado, a mulher pediu para ele colocar a máscara, porque ainda estava a Covid rolando, assim, pesada no Brasil. E aí o cara ficou indignado, brigou com a mulher, acabou quebrando o braço dela. O cara foi preso, etc. Aconteceu igual nos Estados Unidos. Um cara entrou numa loja de conveniência, a caixa pediu para ele colocar a máscara, eles brigaram, o cara foi no carro, pegou a arma, voltou e matou a mulher. Essa é a diferença. É óbvio que é um absurdo e é assim...
é horrendo, né? É que o cara tenha quebrado o braço da mulher no Brasil, mas ela tá viva. Nos Estados Unidos não, porque qualquer imbecil tem uma arma, e aí a raiva sobe na cabeça, o cara faz merda e nem se liga, né? Em risco aqui o Capitólio, né? As eleições do meio de mandato se tornaram as mais caras dos Estados Unidos e a democracia ao estilo estadunidense perdeu apoio popular. O custo das eleições de meio de mandato de 2022 ultrapassou mais de 16,7 bilhões de dólares americanos. Racismo em alta. Os Estados Unidos são uma oligarquia. Só que assim, tudo que é ruim nos Estados Unidos é pela liberdade, é pela democracia. Fora dos Estados Unidos é ruim, é negativo. Como, por exemplo, a Rússia é uma oligarquia. Os Estados Unidos também. Na Rússia é errado, nos Estados Unidos é ok. Não, mas isso é parte do processo democrático. Os Estados Unidos tem 2 partidos que são basicamente o mesmo. Sabe? É um absurdo. Mas eles imputem na cabeça das pessoas que aquilo ali é liberdade, que aquilo ali é democracia. Quando, na verdade, é eleito quem mete mais dinheiro. O Trump foi eleito com menos votos do que a Hillary. O racismo tem aumentado e as minorias étnicas sofrem discriminação generalizada. Os crimes de ódio baseados em preconceito racial nos Estados Unidos aumentaram drasticamente entre 2020 e 2022. Os Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo e cerca de 50% são negros. É basicamente escravidão 2.0. Por quê? Várias dessas prisões são privadas. E essas prisões privadas elas recebem dinheiro do governo, né, porque são privadas. Aí tem um monte de lei para prender mais gente para as prisões ganhar dinheiro. Além disso, essas prisões vendem a mão de obra dessas pessoas presas. E esses presos, muitas vezes, não recebem nada por isso. É escravidão. É literalmente escravidão. Porque nos anos 60, quando tem toda aquela mudança social nos Estados Unidos e legislação, né, para evitar, não evitar, mas diminuir todo o preconceito contra negros que rolava e tal, os caras começaram a inventar outras leis, inclusive eu não lembro se é um estado só, mas eu sei que pelo menos um tem, que é uma lei de 3 vezes, né, que chama de 3 strikes. Se tu cometer 3 crimes, é prisão perpétua. E não importa o tipo de crime. Eu vi a história de um cara que o terceiro crime dele foi roubar um pedaço de pizza. E o cara foi condenado à prisão perpétua. Por quê? Porque esse cara vai ficar o resto da vida dele trabalhando de graça numa prisão. Escravidão 2.0. Queda da expectativa de vida. A expectativa de vida despencou e as mortes por abuso de drogas continuam a subir. De acordo com o relatório divulgado em agosto de 22 pelo Centro Nacional de Estatística e Saúde do Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a expectativa média de vida nos Estados Unidos caiu 2,7 anos. O número de estadunidenses que morrem de abuso de drogas e substâncias aumentou dramaticamente. Mais de 100 mil por ano. Retrocessos nos direitos das crianças. Isso do abuso de drogas. Não. Do abuso de drogas, né? Vamos falar do abuso de drogas. Os Estados Unidos tem a crise de opioides, né? Que é opioide, ali, morfina, fentanil, esses medicamentos que são derivados da papoula, né? Ópio, que aí também tem a droga da heroína, né? Não que esses outros não sejam droga, mas uns são legais, outros não são. Mas enfim. Por quê? Porque a saúde nos Estados Unidos é muito cara. Quando eu estava na Geórgia, é bom que eu tenho vários exemplos disso, né? Eu fui para o hospital porque eu achei que eu estava tendo um ataque cardíaco, porque o meu chefe era um bosta, era um dos piores seres humanos que eu já vi na minha vida. E estava tudo certo. Eu fiquei 3 horas e meia no hospital e a conta do hospital foi quase 6 mil dólares. Isso que eu não fui de ambulância, né? Eu fui dirigindo. Se fosse de ambulância, teria sido mais caro, né? Nos Estados Unidos tem mais isso ainda. Muita gente pede Uber ou foge da ambulância porque eles não têm dinheiro para pagar a ambulância. Esse é o nível do ridículo do país mais rico do mundo. Aí as pessoas não têm dinheiro para ir para o médico, porque é caro pra cacete. Se entope de remédio. Por quê? Se também não trabalhar, não ganha, porque não tem atestado. Isso aqui é um problema que eu bati já no meu outro vídeo sobre os problemas da China. A China também não tem. Eu tenho 2 dias de atestado por ano. Estados Unidos é igual. Não trabalhou? Não ganha. A pessoa soca a orelha de remédio para poder continuar trabalhando, às vezes com uma fratura, com uma doença crônica, porque senão não come. O ambiente de vida das crianças é preocupante nos Estados Unidos. Mais de 5.800 crianças menores de 18 foram feridas ou mortas a tiro no país. E o número de tiroteios em escolas chegou a 302, maior desde 1970. Estados Unidos tem um estado, que agora eu não me recordo o nome, que vai aprovar, que já aprovou, trabalho para crianças acima de 13 anos.
Mas se fosse na China, né? E aí pegaram uma fábrica da Hyundai no Alabama, a mesma coisa, com trabalho infantil. E aí o Kansas, em inglês eles falam Kansas, essa semana aprovou uma lei contra crianças transexuais. Isso, o que eles vão fazer agora é checar as genitálias das crianças, apalpando, para saber se aquela criança realmente é do sexo que ela diz que é. Sabe? Vocês percebem a loucura? Como diz o Medo e Delírio em Brasília, vocês percebem a loucura? Vai ter um adulto apalpando as genitálias de crianças na escola para saber se aquela criança é realmente um menino ou uma menina, que é o sexo que ela se identifica ou não. Imagina a quantidade de abuso que vai acontecer por causa disso. País que se diz o defensor dos direitos humanos no mundo, que tem lá o Destino Manifesto, que eles têm que liderar o mundo, né, na democracia, liberdade, etc. Esses são os Estados Unidos. Criação de desastres humanitários. Abuso de força dos Estados Unidos e as sanções unilaterais criam desastres humanitários. Desde o início do século XXI, o país realizou operações militares em 85 países em nome do antiterrorismo. Imigrantes. Eu falei disso no React do Rubinho lá, que era do MBL. Mas assim, o cara sai do MBL, mas o MBL não sai dentro do cara, né? Que ele fala, não, mas os Estados Unidos invadiu o Iraque porque tinha um ditador terrorista. O ponto é que eles que dizem quem é terrorista. Eles usam a China como exemplo do 1984, que porque a China, na China o governo que diz o que é isso, o que é aquilo, quando eles fazem a mesma coisa. O Maduro era ditador até os Estados Unidos precisarem de petróleo, porque teve a invasão da Ucrânia, e aí os mercados de petróleo viraram uma bagunça, e aí agora a Arábia Saudita, a OPEP reduziu a produção de petróleo, a Arábia Saudita negociando com a China em yuan. Os Estados Unidos fez o quê? Foi bater na porta da Venezuela, que é tem as maiores reservas de petróleo do mundo, e agora, na mídia dos Estados Unidos, já há alguns meses, Maduro é presidente Maduro. Os Estados Unidos não reconhecem mais o Guaidó. Sabe? Tinha toda aquela pataquada, né? Não, o Guaidó é o presidente, né, da Venezuela. Acabou, o Guaidó já era. Os Estados Unidos largam o cara de mão. Porque, no fim, ditador é só quem é inimigo dos Estados Unidos. Antes, a questão da imigração tornou-se uma ferramenta de luta partidária, e as farsas da imigração foram encenadas em grande escala, fazendo com que os imigrantes enfrentassem extrema xenofobia e tratamento cruel. Tem vídeo, é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida, de crianças que cruzaram a fronteira com os pais, a fronteira do México, né, para os Estados Unidos, e aí muitas de vários países da América Central, Caribe, etc. E as crianças são separadas dos pais, né, porque os pais são presos em prisões para adultos e as crianças em campo de concentração para crianças. E essa palavra, esse termo campo de concentração, não fui eu que inventei, foram políticos dos Estados Unidos que chamaram isso de campo de concentração. E aí essas crianças são julgadas separadas. Tem vídeo de juízes, óbvio, né, brancos, velhos, perguntando para a criança de 3, 4 anos, por que você cruzou a fronteira aí? E a criança não sabe nem o que está acontecendo, não sabe de nada, porque ela nem sabe que ela está ali. Assim, é ridículo o que os Estados Unidos fazem. E ninguém faz nada, sabe? E ninguém faz nada. Esse é o que é o pior. É eles terem essas atitudes e nada acontece com eles. Para a China, cúpula pela democracia organizada pelos Estados Unidos cria divisão. Isso aqui a gente falou no dia, inclusive, né? Será realizada a segunda edição da Cúpula pela Democracia em formato virtual. O evento é liderado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, envolve 120 países. O governo chinês comentou o evento nesta terça-feira, abre aspas. O mundo precisa de solidariedade e cooperação que possam realmente resolver os problemas enfrentados pela comunidade internacional, em vez da chamada Cúpula pela Democracia, que cria confrontos. Porque, se eu não me engano, nessa cúpula não foram chamados alguns países, inclusive a China. Óbvio, né? Acho que não foi chamada a Rússia, não foi chamada a Venezuela, não foi chamada Cuba, não foi chamada a Nicarágua. Porque eles dizem que esses países não são democracias. Então, se eles convidam a China para uma cúpula da democracia, automaticamente eles estão dizendo que a China é uma democracia. Então não dá, né? Não vai bater com a narrativa, né? Se eu não me engano, tá, gente? Tô lembrando de cabeça aqui. Então, E é interessante esse último ponto, né, da cúpula da democracia, porque tem lá um político, eu também falo nesse outro react, tem um político lá que é o Bob Kennedy, acho que é o nome dele é Bob Kennedy, o pai dele também era o Bob Kennedy, que foi assassinado, acho que nos anos 70, anos 80, que era irmão
do John Kennedy, que era o presidente, que também foi assassinado. Então, sobrinho do John Kennedy, esse cara, né, ele escreveu no Twitter que o problema é que os Estados Unidos, nos últimos 30 anos, gastou 8 trilhões de dólares. 8 trilhões de dólares destruindo e matando gente pelo mundo. Ele não usa exatamente essas palavras, eu não me lembro mais do que ele escreveu exatamente, mas era nesse sentido que eles foram destruindo e matando gente. E aí ele diz que a China está gastando menos, mas está reconstruindo, está investindo em países. E era para mostrar que é por isso que os Estados Unidos está perdendo cada vez mais protagonismo e a China está crescendo. Porque, pensa ali Oriente Médio ou Afeganistão aqui, né? O Afeganistão é um exemplo bom, porque os Estados Unidos ficaram 20 anos, gastaram mais de 1 trilhão de dólares para destruir o Afeganistão, fugiram correndo. Mostraram um vídeo aí 2 semanas atrás, a quantidade de armamento que eles deixaram é absurdo, assim, absurdo. E agora o que está acontecendo? A China mandando dinheiro para reconstruir o Afeganistão. A China construindo 1.000 escolas no Iraque. E aí a China mandando dinheiro para uma porrada de país na África para reconstruir os países. Essa é a diferença. Volta e meia, tem presidente de algum país africano falando que os europeus vêm para cá e eles querem ensinar a gente a cuidar da nossa vida e tal, mas no fim eles só querem saber de roubar a gente. A China vem para cá, dá dinheiro e é isso aí. E a gente siga com a nossa vida, com dinheiro chinês, construindo nossas coisas. Essa é a diferença. E aí, assim, a China é boazinha? Não é, né? Não é por esse motivo. Mas a China está investindo nesses países. E os Estados Unidos só destroem. Curioso, né? Fazerem com os Estados Unidos o que eles fazem com os outros países. Meteram um Radio Free America aqui. 85 intervenções, exatamente. E aí eu vou ser o cara que vai explicar a piada, né? O Radio Free America é porque os Estados Unidos... Quantas vezes eu falei isso nesse vídeo, né? Alguém conta aí e põe nos comentários aí quantas vezes eu falei dos Estados Unidos. Eles têm, aqui na Ásia, eles têm o Radio Free Asia, que foi criado lá nos anos 50 para espalhar propaganda anticomunista na Ásia. E aí eles têm o Radio Free Europe, que é a mesma coisa, só que para a Europa. Eles têm uma rádio também no Oriente, eles chamam de rádio, porque naquela época era rádio, mas hoje em dia tem até jornal impresso, né? Internet, canal no YouTube, etc. Tem um para o Oriente Médio que eu não me recordo o nome, e tem o Voice of America, que é para as Américas. É basicamente dezenas de milhares de pessoas trabalhando só para espalhar propaganda anticomunista. É só isso. Na ideia inicial da Radio Free Asia, os caras literalmente dizem que a ideia é espalhar propaganda anticomunista na Ásia. Porque tinha ali a Coreia do Norte já vindo, tinha a União Soviética e a China, né? Tinha vencido a guerra. O Mao venceu a guerra em 49 e por aí vai. Em 33 anos, não, em 23 anos. A expectativa de vida não caiu por conta da Covid? Sim. Mesmo que for, por que essa mesma expectativa de vida aumentou na China nesse período? Porque são outros motivos também. Né? Mas o Átila falou que... Eu lembro na época que o Átila postou uma parada explicando que era por conta da Covid, porque tinha gente demais ficando doente, gente demais morrendo ao mesmo tempo. E a questão da Covid longa. Não vamos achando, gente, que só porque a Covid é algo natural, tá? Não é. Os Estados Unidos é recordista mundial em mortes pela Covid. Isso não é o vírus. O nome disso é capitalismo. Capitalismo, máquina de moer gente. Por que o país mais populoso do mundo, que é a China, não teve tanta morte? Em número absoluto. Uma escolha política. Então, mesmo igual a Índia, né? Que tem ali um excesso de morte de mais de 5 milhões de pessoas. Escolha política. Nossa, mano, na Índia os caras tinham... Na Índia tinha uma parte do país que os caras estavam usando urina de vaca tomando banho. E tinha lugar que eles ingeriam urina de vaca contra a Covid, que eles achavam que ia proteger. Mesmo que for pela Covid, eu não tenho certeza se é, mas mesmo que for, e daí? Continua sendo grave. Sim. A China é ruim nesse trabalho, meteram o Radio Free America e não mentiram nenhuma vez. Porra, pior que você tem razão. Pô, os caras fazem um relatório sobre os Estados Unidos e não mente nenhuma vez. Não mete fonte anônima nenhuma vez. Não mete nem um ouvi dizer que eu ouvi dizer. Porra, é sacanagem, né, velho? Os caras acontece isso direto com China e Coreia do Norte. Os caras postam uma maluquice, principalmente com a Coreia do Norte, quando tem essas coisas de não pode sorrir, não pode usar calça jeans, etc. Eles falam fonte ligada à Coreia do Norte. Ou fonte ligada ao assunto, sabe? É sempre assim. Não tem um nome. Não tem um nome. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o bispo, o governo chinês
transferiu um bispo de Jiangsu para Shanghai e tá lá, fonte, site de notícias. E é isso aí, não tem uma foto, não tem um vídeo, não tem nada. Nada. Os caras estão fazendo o trampo errado. Eles falam que a China esconde os dados. Eles falam, difícil é provar, né? O doutor Eulino, né? Doutor Eulino Zap. Isso. Os caras nem meteram uma foto de outro lugar em outra época, sabe? Mostrando um protesto de um lugar falando que é no outro. Isso acontece direto, cara. Isso é uma... Nem tentaram fomentar uma revolução colorida. Os caras não sabem fazer isso, mano. Tem que aprender muito, tem que comer muito arroz com feijão ainda. Mas o pessoal dos QAnon da vida, eles acham que a China tá trabalhando aí há bom tempo para minar os Estados Unidos. Que não é diferente do que esses caras achavam lá nos anos 80, nos 90, que os russos estavam fazendo, os soviéticos estavam fazendo, né? 70, 80. Vamos pra... Mas é isso aí, né, gente? Mas eu quero deixar aqui um outro comentário que é... Quando eu tinha 28 anos, eu não tinha essas entradas não, tá? Fica me chamando de careca nos podcasts alheio, mas eu não tinha essas entradas não, irmão. Deixa chegar aos 39 anos e a gente conversa de novo.